paz do Senhor, irmãos. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. O tema da breve palavra de hoje é o resgate de Noemi. Eu vou repetir. O tema da breve palavra de hoje é o resgate de Noemi. No livro de Ruth, a partir do capítulo 1, nós vamos ver que Noemi ela era casada com um homem chamado Elimeleque. E a Bíblia vai dizer que esta tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e eles habitavam em Belém, conhecido pelos estudiosos da Bíblia como Casa do Pão. E a Bíblia vai dizer que vai chegar um momento na vida, desta família de uma crise muito grande, não só na família, mas na cidade, no local onde eles estavam. E diz a Bíblia que eles vão peregrinar pelos campos de Moabe durante 10 anos. Perceba que, mediante a crise, agora Elimeleque, como pai, como marido, ele resolve mudar a geografia da família por falta, ausência de recurso. E vão peregrinar nos campos de Moabe, onde seus filhos vão casar. E diz a Bíblia que eles vão viver ali aproximadamente uns 10 anos, estando os filhos de Noemi ainda vivos. Porém, a Bíblia diz que Noemi, cujo significado do seu nome, segundo os estudiosos, significa agradável. Acredito que essa fase da vida dela durou mediante antes da perda. De repente, Noemi agora começa a se ver em um ciclo de perdas que, quando ela pensa que está acabando, esse ciclo volta mais uma vez. Ela perde seu marido, que se chama Elimeleque, e depois de determinado tempo ela perde seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ou seja, Noemi passa pela perda durante 3 vezes. E aquela que tinha um nome cujo significava agradável, ela agora pede para não ser mais chamada de Noemi, porque ela já não se sente mais tão agradável. Mas ela pede para ser chamada de Mara, porque relata ela com suas palavras: muita amargura tem me dado o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O que eu quero que você entenda, a primeira coisa é: a crise não pode ditar a nossa geografia. Seja a crise financeira, seja a crise emocional, seja a crise no relacionamento, namoro, noivado, casamento, seja a crise em relacionamento de filho com pai, mãe com filho, irmão com irmã, não importa o grau de parentesco, quem sabe até com o amigo A, com a amiga B, as crises na nossa vida, a qual o Senhor permite, e algumas que nós mesmos provocamos pela nossa falta de posicionamento, direcionamento, de obediência à instrução à palavra de Deus. Independente da origem da crise, as crises não podem ditar a nossa geografia. O que tem que ditar a nossa geografia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a instrução de Deus. Então Noemi agora ela passa pela dor da perda. E eu quero trazer para o campo simbólico e colocar essas 3 perdas que Noemi vivenciou. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas a Bíblia diz que as suas, acho que é nora, o termo apropriado, se eu não me engano, permaneceram com ela. Uma se chamava Orfa, a outra se chamava Ruth. Eu quero ressaltar aqui que Noemi passou por 3 perdas. E essas 3 perdas que deixaram uma ferida profunda no coração de Noemi, um vazio na sua alma. Inclusive nós temos até uma breve palavra sobre o vazio na alma. Eu vou deixar na descrição deste vídeo para você assistir, mas fica comigo até o final. Essas 3 perdas que deixaram um vazio na alma de Noemi, eu quero trazer para os dias de hoje, para mim, para a tua vida, como um simbolismo de 3 áreas da nossa vida.
Porque uma coisa é quando só uma área da sua vida é atacada, uma coisa é quando você tem uma crise financeira, uma coisa é quando as portas estão fechadas. Outra coisa totalmente diferente é quando você tem a crise financeira e a tua saúde não vai bem. Outra coisa totalmente diferente é quando você tem a crise financeira, a tua saúde não vai bem e a sua vida emocional também não vai bem. Há uma crise no casamento, há uma crise no namoro, há uma crise no noivado. Eu poderia ter usado várias outras ilustrações, mas o que eu quero que você entenda é que no campo simbólico, essas 3 perdas que doeu, que machucaram tanto o coração de Noemi, vai simbolizar 3 áreas da minha vida, da sua vida, da nossa vida. E eu quero ressaltar a importância de nós nos mantermos no ponto de equilíbrio, porque uma coisa é quando nós somos atacados em uma só área da nossa vida. Agora, quando nós somos atacados em várias áreas diferentes, as próprias circunstâncias a qual nós nos encontramos nos leva à precipitação, a pressão nos leva a querer mudar a nossa geografia. Aí a gente começa a entender porque muitas pessoas se precipitam e mudam de igrejas e começam a congregar em outras igrejas, porque muitas pessoas se precipitam e se mudam do local, do bairro, da localidade onde mora. Por que muitas pessoas se precipitam e se apressam em mudar de emprego, em sair e querer pegar uma outra linha, uma outra rota? Por quê? Porque quando a nossa vida é atacada em várias áreas diferentes, a maioria das vezes, não é uma regra, nós nos deparamos com a pressão. E a pressão, ela tem o poder de trazer a precipitação, o poder de impulsionar aquele ou aquela que está vivenciando tal momento, mudar a sua geografia, ou seja, o local, o lugar que habita ou frequenta. Então a palavra-chave aqui, a palavra profética para mim, para a tua vida é: respeita a geografia de Deus. Não sai da rota do milagre. Aleluia. Kalai, Jo, Eribarasai, Te Kalabaxé. Perceba que Noemi sai com a família, ela tinha uma crise financeira na sua família, no lugar onde morava, e quando ela sai com a família, mas a notícia chega de que Deus visitou a terra do pão. Aí Noemi agora volta, mas ela não volta sozinha, ela está voltando com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Então perceba que na casa do pão não tinha pão, mas posteriormente, lá na frente, a notícia chega de que tem pão, de que Deus visitou a casa do pão. Quem sabe você desistiu da casa do pão por causa de alguma crise que você vivenciou, mas eu quero dizer uma coisa para você: quem sai da casa do pão, quem muda a geografia, quem muda a rota, perde a visitação de Deus. Eu quero liberar uma palavra para você. A casa do pão vai simbolizar e representar a casa de Deus. Jesus disse no Novo Testamento: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. A palavra profética para a tua vida é: permaneça na casa do pão, porque o Senhor, Ele vai visitar. Oh, aleluia! Quem sai da casa do pão perde a visitação de Deus. Eu não quero perder a visitação de Deus. Calamachúria. O Senhor vai te visitar, e quando o Senhor visita, é só nós usarmos Jesus como parâmetro. Quando Ele caminhou como verbo divino, as casas, os lares, as famílias que Ele visitava, o extraordinário, o sobrenatural de Deus acontecia e se manifestava. Onde Jesus passava, algo sobrenatural acontecia, e a palavra de Deus sempre era anunciada e pregada, e muitos eram instruídos e discipulados por intermédio de Jesus. Aonde Jesus passava, a cidade, o bairro, o lugar que Ele visitava, a palavra do Senhor era anunciada, e muitos, diz a Bíblia que as multidões, elas se apertavam. Lucas 5 é uma base para isso, a pesca maravilhosa, para ouvir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, repito, recapitulando: não saia da casa do pão. Quem sai da casa do pão perde a visitação. Calamachúria. Eu quero já profetizar a visitação de Deus na tua saúde, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua chamada, no seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá.
perceba que Noemi agora ela está amargurada, está culpando de certa forma a Deus, né, por toda a sua dor, por todo o seu sofrimento, e a frustração dela, a amargura dela é enorme, né? Nós podemos caracterizar que Noemi ela tem uma raiz de amargura que brota no seu coração, e ela está sempre falando sempre a mesma coisa, reclamando sempre do mesmo problema. Por quê? Porque ela está profundamente ferida, e essa ferida ainda não foi tratada. Quando ela ouve falar que Deus visitou Belém, Deus visitou a casa do pão e que lá tem pão, ela coloca no seu coração de voltar para a sua terra, tanto que quando ela chega lá, ela fala: cheia a partir, mas vazia o Senhor me fez tornar. Olha o tamanho a frustração no coração e na vida desta mulher chamada Noemi. Lembrando que até o final dessa mensagem você vai entender o tema, né, que é o resgate de Noemi. Então vamos lá. Nessa trajetória de retorno, que não é fácil, né? Isso não se aplica, né, aspas, no âmbito literal a Noemi, mas trazendo para as nossas vidas, para quem uma vez saiu da casa do pão, o retorno, o caminho de volta não é fácil. O caminho do perdão, o caminho de engolir o ego, o orgulho, abrir mão da vaidade, da soberba, do eu, o caminho de entender que é degrau por degrau, que tem que vir de baixo e que ninguém nasce lá em cima, que a criança não nasce correndo nem grande e que existem etapas que precisam ser respeitadas e cumpridas. Não é fácil. Mas Noemi está disposta, mesmo com o coração ferido, mesmo triste, mesmo amargurada, ela quer fazer o caminho de volta. E quando ela se propõe, né, e por ela estar totalmente fragilizada emocionalmente, desestruturada, né, ela precisa da companhia de Ruth, ela precisa da companhia de Orfa, mas a sua boca não reconhece isso, a sua boca não fala isso, né? Porque na boca de Noemi está constantemente: volta para a casa dos seus pais, volta para a casa da sua parentela, eu não vou ter mais filho, e ainda que tivesse, vocês esperariam eles crescer e se tornarem grandes para que pudessem se casar com eles. Ou seja, com essas palavras ela está cercada de ajuda, né? Ruth está de um lado, Orfa está do outro, mas ela está com as suas palavras negando essa ajuda, ela está com as suas palavras não reconhecendo essa ajuda. Ruth consegue lidar bem com isso, até porque Ruth vai estreitar o relacionamento dela com Noemi, e de nora ela vai passar a ser chamada e considerada filha de Noemi. Já a órfã, ela não recebe muito bem essas palavras, já tem um coração tendencioso a voltar para as práticas antigas, os seus antigos deuses. Então, quando eu olho para a órfã, eu vejo uma mulher que também estava sofrendo, também estava passando pela dor da perda, mas uma mulher que não tem palavra. A Bíblia vai dizer em Ruth, capítulo 1, eu vou até ler aqui com você para não falar errado, versículo 10, se eu não me engano. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Isso é quando Noemi toma a decisão: eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para o lugar de onde eu saí, né? E tanto Ruth quanto Orfa vão beijar Noemi e dizer: nós vamos com você. Só que Orfa volta a adorar os seus deuses. Ou seja, quando olhamos para Orfa, nós vemos uma pessoa, uma mulher que não tem palavra. Ela falou uma coisa, mas não cumpriu o que falou. Então, a Bíblia diz, né, no Novo Testamento, que seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Eu creio que não são muitos, na verdade são muitos, né? Só que pessoas mais velhas são daquele tempo onde a palavra do homem de Deus, da serva de Deus, valia muito. Hoje a palavra está meio que banalizada, né? Mas eu creio que ainda tem os remanescentes a qual a sua palavra ainda é o suficiente, a qual a sua palavra ainda vale muito. Então, a órfã vai dar a sua palavra, mas não vai honrar a sua palavra, não vai cumprir a sua palavra e vai voltar a adorar outros deuses. E a nossa vida é assim.
Tem pessoas que vão dizer que estão junto, que vão fazer, que vão acontecer, mas quando o bicho pega, quando a coisa estreita, são os primeiros a pular para fora do barco. Eu gostaria que você atentasse que, segundo os estudiosos, Orfa tem por significado o pescoço, que vai simbolizar e representar suporte. Por quê? Porque o pescoço é que dá suporte para a nossa cabeça e que também ajuda o deslocamento, o direcionamento, ok? Então, Orfa significa pescoço, segundo os estudiosos da Bíblia. É um dos significados do nome Orfa, que vai simbolizar e representar, não estou dizendo que é, vai simbolizar e representar suporte. E Ruth? Ruth significa amizade, segundo os estudiosos da Bíblia. Então perceba que Noemi está com o coração profundamente ferido e machucado, mas do seu lado ela tem Orfa, que é suporte, pescoço, suporte. E do outro lado ela tem Ruth, que é amizade. Só que ela perde o suporte, ela perde Orfa, ela perde o pescoço, que é o que ajuda no deslocamento da cabeça, né? Nós sabemos que, se tratando de igreja, nós somos membros uns dos outros e juntos em unidade formamos o corpo de Cristo, a qual ele é o cabeça. Mas dentro dessa simbologia aqui, o pescoço vai simbolizar suporte, né? Deixa eu deixar claro, né? Não somos nós que damos suporte para o cabeça, que é Cristo, pelo contrário, é Ele que nos dá o suporte que precisamos, né? Ele é o nosso recurso, Ele é a direção, Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ok? Então imagina Noemi como ela se sente quando Orfa se vai e aparentemente ela perde o suporte, mas Ruth, que significa amizade, permanece. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando aparentemente você achar que o suporte se foi, que o suporte acabou, que o suporte não tem mais, ou já não existe mais, Deus está dizendo, tem Ruth que eu vou colocar do seu lado. Tem amizade que eu vou colocar no seu lado. E a amizade será o suficiente. É exatamente isso que você está pensando. Deus está dizendo, eu vou te dar amigos de verdade. Kalai, Jol, Eribarassai. Eu vou te dar amigas de verdade. Pessoas que você não vai precisar temer em abrir o seu coração, porque não vai te olhar com olhar de julgo, não vai mudar a forma que te trata, não vai mudar os pensamentos ao teu respeito, porque vão saber na essência de fato quem você é. E a melhor parte de tudo é que vai orar contigo, vai subir monte contigo, vai interceder pela sua vida, vai te dar a palavra, vai te servir por intermédio de conselhos e instruções bíblicas e da parte de Deus. Sim, prepara o coração, porque Deus vai te dar amigos de verdade. Deus vai te dar amigas de verdade. Eu quero que você desperte, porque quem sabe o Senhor já lhe deu, o Senhor já lhe concedeu, mas a frustração, a amargura não tem lhe permitido enxergar, atentar e perceber. Então vamos lá. Aí a órfã vai voltar atrás, adorar os seus antigos deuses. Ruth permanece firme com Noemi. Ruth sobe no nível de relacionamento. De nora ela passa agora a ser filha. Ela é amada como filha. Ela é cuidada como filha. Ela é instruída como filha. Kalamashuri, Eribarassai te Kalabaxé. A Bíblia não diz, repito, a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar que Noemi para Ruth também passa a ser amada como mãe, passa a ser cuidada como mãe. E assim segue-se. Noemi continua sempre reclamando e expondo a sua frustração. Grande amargura tem me dado Todo-Poderoso. Cheia parti, vazia voltei. Mas por que o tema é o resgate de Noemi? Aqui eu fecho a Bíblia e começamos a caminhar para o final. Eu não vou entrar no âmbito literal da história sobre a questão de parentes, remidores e tal, hoje, tá bom? Se o Espírito Santo de Deus me tocar, instruir para que façamos uma parte 2, assim será. Caso ao contrário, a ideia aqui é caminhar no campo simbólico, beleza?
Então, dentro desse campo simbólico de que Noemi tinha uma raiz de amargura, uma tristeza profunda, feridas que não foram cuidadas, tratadas, a Bíblia vai dizer, neste versículo que nós lemos, que chega Boaz. Eu estou resumindo a história, ok? E indo direto ao ponto. Quando Boaz, ele casa com Ruth, a qual Noemi a considera como filha, a gente nunca mais vai ver Noemi reclamando da vida. A gente nunca mais vai ver Noemi verbalizando o quanto as coisas foram ou se tornaram muito difíceis para ela. Kalai, Jol, Eribarassai. Boaz simbolicamente falando, o instrumento que Deus usou para resgatar o que? A alegria, a essência do nome de Noemi, que significa agradável. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que após o casamento de Ruth com Boaz, Noemi voltou a ser uma pessoa agradável. Kalamashura. A amargura que ela carregava, a tristeza profunda se foi. Boaz foi o canal, mas a essência desse resgate foi a felicidade, a alegria e a conquista de Ruth, que Noemi considerava como filha. E aqui eu começo a caminhar para o final. Então, repetindo, o resgate de Noemi, simbolicamente falando, Boaz casa com Ruth. E quando ele casa, ele é usado para resgatar Noemi. Por quê? Porque ele proporciona a Ruth, que por Noemi é considerada como filha, alegria. Alegria, provisão, uma certa estabilidade, cuidado, amor. Então Noemi agora, ela já não é mais uma pessoa amargurada. A essência do nome dela, Kalamashura, que é agradável, é resgatada. Você vê que depois do casamento, a Bíblia não relata, você não vê mais Noemi reclamando da vida. Você não vê, trazendo para os dias de hoje, você não vai ver mais Noemi andando de cabeça baixa. Você não vai ver mais Noemi murmurando, reclamando, questionando, contando sempre a mesma história do quanto doeu, do quanto machucou. Não, por quê? Porque o resgate chegou. Cai, flows, do que terraça. E eu encerro, saindo desse âmbito casamento, sentido literal. Ruth casou com Boaz, né, no sentido literal. Eu quero pegar o significado de Ruth, quero pegar o significado de Boaz, do nome de Boaz, e trazer de forma simbólica para mim, para a tua vida. Ruth significa, segundo os estudiosos da Bíblia, amizade. Boaz significa, segundo os estudiosos da Bíblia, força e firmeza. E houve esse casamento no sentido literal, mas saindo do literal e trazendo para o simbólico, se agarrando ao significado dos nomes. Ruth, amizade. Boaz, força e firmeza. Eu profetizo isso na sua vida, na minha vida, na vida de cada pessoa que vai ter acesso a essa ministração. Deus vai colocar na sua vida amizades que terão força e firmeza. Eu vou repetir, Deus vai colocar na sua vida amigos, amigas que terão força e firmeza. Força e firmeza. Na hora que tiver que se levantar para te defender, vai ter força e firmeza. Na hora que tiver que te corrigir, te exortar por causa de alguma palavra, de alguma atitude, em amor, mas com força e firmeza. Aleluia, glórias ao Eterno. Tome posse dessa palavra. A amizade que tem força e firmeza para a glória do nome do Senhor Jesus. E aqui nós entendemos o tema da mensagem, o resgate de Noemi. Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito da verdade, te louvamos, Senhor, por essa palavra. Nós cremos, Senhor, neste resgate. Amizade, Senhor, que contém força e firmeza.
meu Pai amado, essência de nomes resgatados, para a glória do teu santo nome, não para a glória de homens, não para a glória de mulheres, não para a glória do ser humano, mas para a glorificação do nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar liberação nos corações. Quebra a força da mágoa, do ódio, do rancor, da indignação, do ressentimento. E que brote os frutos do Espírito, paz, mansidão, temperança, calamachúria. Sobre a tua palavra nós oramos e profetizamos. Assim como Noemi foi resgatada, nós queremos viver esse resgate. Nós queremos estar cercados de pessoas como Ruth, que celebra a vitória, que celebra a conquista. É isso que eu profetizo na vida de cada pessoa que tiver acesso a essa ministração. Pessoas que vão celebrar a conquista e as vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Deixa a sua curtida, o seu like, comenta, compartilha. Isso vai ajudar a ampliar o nosso alcance. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e até a próxima em nome de Jesus.